Se você é líder, se você tem que gerir uma equipe, se você quer levar essa equipe à consecução de um objetivo, é preciso saber como funcionam as motivações humanas. Você pode estar tentando fazer o seu trabalho na parte técnica muito boa, você pode ter um temperamento maravilhoso, pode ter aparado muito as suas arestas, mas você pode ter uma equipe que não está motivada. E você não vai conseguir, vai ser uma dificuldade muito grande. Melhor, talvez você vá aprender como motivar. Mas para isso você precisa entender quais são as verdadeiras motivações, o que leva uma pessoa a trabalhar bem, o que leva a pessoa a trabalhar melhor ainda, como é que ela se energiza para fazer um trabalho que é necessário. Por isso, o capítulo de hoje todinho nós vamos falar sobre as motivações humanas e a liderança. Muito bem, um primeiro aspecto é pensar que tudo na vida se faz com um propósito. Mesmo aquele cara chato que você fala, não, tudo na vida tem um propósito. Ele vai pegar uma coisinha e vai jogar, pronto, joguei isso daqui e não tinha motivo nenhum. Acaba de mostrar que tinha um motivo, tentar mostrar para você que não tinha motivo naquilo lá. Porque não se faz nada sem finalidade. Inclusive a gente pode dizer que o que enobrece um homem, o que faz ele ser um ser humano grande e valioso, são as suas ações e também as suas motivações. Evidente que alguém que faz algo que parece que ele está fazendo pelos outros, mas está fazendo só para ganhar voto, por interesses escusos, por enganar, a gente até diz, é um hipócrita. A ação que ele está fazendo até parece boa, mas ele está fingindo. Então, fazer boas ações, mas ter boas motivações. Então, pensar um pouquinho no que nós fazemos e por que nós fazemos, e pensar que todas as pessoas estão assim, fazem algo e fazem com um objetivo. Eu diria que essa é a chave para conseguir uma equipe eficaz, também para desenvolver as pessoas. Há um ditado muito simples que todo mundo já deve ter ouvido, mas que não há vento favorável para quem não sabe onde está indo. O vento pode até ser contrário, se você souber velejar, essa é a arte, né, do kitesurf, você também usar o vento a seu favor, desde que você saiba onde está indo. Então daí é importante a gente saber onde eu quero chegar, para ver se os meios que eu estou colocando são os mais importantes, para saber levar as pessoas contigo, para mostrar para elas a visão de onde a gente quer chegar e usar as suas capacidades e as suas forças. Como investigar isso daí? Muita gente já quis estudar as motivações humanas. Houve um estudo, por exemplo, que foi feito no final dos anos 20, 30 do século passado, talvez 1927, 1934, 35, por Elton Mayo e Fritz Hetzlingberger. Não sei se está certo o nome, depois vocês já verão. Mas eles trabalharam durante anos numa fábrica Wetter Electric Company nos Estados Unidos. E eles analisaram a produtividade, a satisfação dos empregados e as motivações. Ou seja, se o empregado estava satisfeito com o emprego, como estava o rendimento ao longo daqueles anos da produtividade na empresa e o que levava os funcionários dentre aquelas variações de produtividade e de satisfação. A única conclusão que eles chegaram é que era muito complexo analisar efetivamente as causas, mas que as coisas estavam interligadas, mas não sabiam identificar exatamente o que era. Portanto, produtividade, satisfação e motivação. Você tem uma equipe, você tem a tua empresa, ou você está lidando com alguém e você fala, como aumentar a produtividade? A nossa tendência é falar, bom, motivá-lo mais, para que ele esteja mais satisfeito e trabalhe mais. Mas, de fato, então, o que é que motiva as pessoas? O que é que leva elas a trabalharem mais? Vamos, então, agora analisar a teoria das motivações. Nós falamos um pouquinho da interligação, do rendimento da empresa e tudo mais, desse estudo que fizeram esses dois autores. Viram que as coisas estavam interligadas, mas não souberam dizer exatamente qual era a interligação. Agora, trabalhando não tanto sobre a produtividade, mas sobre a motivação, existem já, a gente pode falar, algumas teorias que foram feitas entre 1950 e 1985. Deve haver outras. Também não é o nosso objetivo aqui esgotar o tema do ponto de vista acadêmico. A nossa ideia é precisamente fazer com que o líder entenda que as pessoas têm suas motivações e como saber sensibilizar e lidar com essas motivações para ajudar as pessoas. A primeira teoria é o chamada teoria clássica, ou teoria científica, que é muito simples, muito vulgar, talvez muito mecanicista.
Depois surgiram algumas teorias psicológicas, que já são mais elaboradas. E, por último, a teoria antropológica. Então vamos falar primeiro dessa teoria clássica. A teoria clássica é muito simples, que diz assim: o rendimento do trabalhador depende fundamentalmente do salário, ou seja, dinheiro. Ele lembra até da historinha, né, que uma pessoa ajudou a outra e o que foi ajudado falou: puxa, você não imagina como isso me ajudou, não sei como te agradecer. E o outro falou: desde que os fenícios inventaram o dinheiro, a resposta é clara, o difícil é determinar o quanto. Ou seja, me paga. O quanto pagar já vai depender. Não há dúvida que o dinheiro importa muito, desde que os fenícios inventaram o dinheiro. Mas não é um motivador universal. Não necessariamente. Há muitas outras coisas que nos motivam a trabalhar, e a trabalhar bem, e a trabalhar com empenho, né? O dinheiro ajuda, mas o efeito nem sempre é garantido. Com todo respeito, hein, para quem tem um cargo público, prestou um concurso público, mas é certo, é fato comprovado que às vezes há um aumento de salário e necessariamente não ocorre que as pessoas trabalhem mais. Também, eu diria, na iniciativa privada, nem sempre aumentar o salário é o que vai resolver. Outra coisa motivava além do dinheiro. Muito bem, então às vezes você pensa, a primeira coisa que vai resolver é um aumento. Olha, talvez no primeiro momento sim. Mas se a pessoa não tiver outras motivações, isso vai decepcioná-la. Ela é capaz de parar e você vai perder o teu dinheiro e vai perder a tua autoridade também. Portanto, a gente pode dizer que a teoria clássica é simplista, é mecanicista, como se fosse estímulo-resposta, como um animalzinho. Você dá lá o biscoitinho, ele abana o rabinho, dá o biscoitinho, ele abana o rabinho. No fundo, reduz a visão do que é o ser humano. Bom, é tão simples essa teoria que talvez você se questione: bom, por que você está citando isso daí? Porque muitas vezes as pessoas tendem a atuar só por esse fator. E às vezes é preciso entender que o teu empregado, se ele só está interessado nisso, cuidado, você vai ficar escravo dele. Se você depender de uma pessoa que só quer aumento salarial, se você vai buscar uma pessoa que só quer salário e não se identifica com a causa, complicado, né? Não, por dinheiro eu faço tudo. Primeiro que as pessoas não são assim. E é preciso tomar cuidado com uma pessoa que faz isso só por dinheiro. Porque basta alguém pagar mais, você vai perder um funcionário. Então, para entender bem a dinâmica, é preciso entender como é a pessoa. Por isso nós vamos ver que as outras teorias já dão um avanço a mais, já dão um passo adiante, e que a última teoria é a mais importante de todas. Para mostrar isso daí, além desse caso que eu contei, eu lembro sempre da expedição do Ernest Shackleton. Quem foi esse homem? Vocês não sei se sabem, mas houve uma corrida, né? Uma corrida pela descoberta do Polo Sul, do Polo Norte, que foi no Polo Norte. Robert Peary era um homem, um americano, que queria chegar no Polo Norte e conseguiu o seu objetivo. Faltava o Polo Sul e um inglês chamado Scott resolveu fazer uma tentativa de chegar ao Polo Sul. Montou uma expedição, fez todo o planejamento e eles chegaram mais ou menos a 250 quilômetros do Polo Sul. Shackleton tentou a mesma coisa e ficou bem perto de conquistar e não conseguiu. Anos depois, houve uma verdadeira corrida. Scott e Amundsen tentaram chegar ao polo. Amundsen chegou e conquistou o Polo Sul. A volta de Scott foi trágica. A equipe dele toda morreu, faltando 15 quilômetros para chegar num ponto onde havia abastecimento. Shackleton falou: puxa, já descobriram o Polo Norte, já descobriram o Polo Sul, eu queria ter chegado ao Polo Sul. Então ele bolou uma outra expedição, que era a expedição transantártica. Chegar de um lado da Antártica e sair do outro lado. Era uma logística bastante complicada, porque exigia que uma equipe fosse levando alimentos quase até o Polo Sul, e ele começasse pelo norte e fosse descendo até chegar ao Polo, e do Polo descer para outra calota polar, para o outro lado, na calota polar. O fato é que antes de chegar lá, o navio ficou preso no gelo. A aventura que vem depois é maravilhosa. Vale a pena ler
porque mostra o espírito de liderança de uma grande pessoa. Mas eu só queria falar que a propaganda que ele fez para regimentar pessoas para essa expedição. Ele colocou no jornal o seguinte aviso: procuram-se homens para uma viagem perigosa. Pequenos salários, frio cortante, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Muito bem, ele já era conhecido, mas você proporia emprego para alguém com esses parâmetros? Viagem perigosa, pequenos salários, frio cortante, longos meses de escuridão, perigo de morte, no fundo, retorno duvidoso. Você fala, bom, só doido. Olha, ele teve um trabalho imenso para selecionar a quantidade de inscritos que havia. Mulheres, inclusive, que queriam ir na expedição. Não vou contar mais da história para não dar spoiler, só recomendo o livro de Alfred Lansing. Repito, Alfred Lansing, um autor americano que escreveu sobre o Shackleton. Foi um dos primeiros livros escritos sobre o assunto. Depois já se fez filme, inclusive, com Kenneth Branagh, falando sobre o Shackleton, e vale muito a pena assistir. É um grande filme. Também, agora, só para dizer que há mais motivações do que simplesmente o dinheiro. Um segundo autor a falar sobre as motivações, né, além como falava, dessa teoria clássica, é Maslow, Abraham Maslow, um psicólogo, acho que bastante conhecido de vários. Creio que ele tem um livro chamado Mais Platão e Menos Prozac, para falar dos bens que pode ser estudar filosofia e como pode ajudar na psicologia humana. O interessante é que ele fez uma pirâmide das necessidades humanas. Na base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Respiração, comida, água, sono, até as outras necessidades fisiológicas, né, que nem precisa mencionar aqui. Isso estão na base das necessidades. O segundo nível seriam as necessidades de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, questões da família, da saúde, a propriedade. O terceiro nível já é o nível da amizade, intimidade, família. Depois está a autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. No topo da pirâmide estariam as necessidades de realização pessoal, como, por exemplo, moralidade, criatividade, espontaneidade, enfim, vocês podem ler aí, né? Aceitação dos fatos. Então, a teoria do Maslow, a gente vê que é uma teoria interessante, estabelece uma hierarquia das necessidades humanas. O problema é que ele postulava que isso era universal, e não é assim. Nem todo homem se comporta dessa maneira, satisfazendo primeiro as necessidades da hierarquia inferior, para só depois ir buscar a satisfação das outras necessidades. Mas não deixa de ser um valor, porque amplia mais, fala da necessidade, outras necessidades que o ser humano tem. A teoria seguinte é de Herberg, que também é psicológica, é de 1957. É interessante que ele fala de fatores higiênicos ou extrínsecos e fatores motivacionais ou intrínsecos. Fatores higiênicos, fala, poxa, será que é a coisa fisiológica? Não, é muito mais do que isso. As pessoas se motivam e também no trabalho se motivam por esses fatores higiênicos ou extrínsecos. Quer dizer com isso que estão fora do nosso controle, por isso que são extrínsecos. Higiênicos porque criam um ambiente de trabalho no qual nós precisamos dessa limpeza, dessa clareza. Não só higiênico de limpar, não é isso, obviamente, né? Mas são essas coisas como um bom ambiente de trabalho, se você tem um líder que te estimula, as condições físicas. Poxa, como é bom ter uma mesa, ter um bom computador, um ambiente tranquilo. E muita gente trabalha nisso para atrair as pessoas, não é verdade? Ter um ambiente de trabalho que seja aconchegante, que a pessoa tenha liberdade de movimentos. Você fala, vou na Google, vou nos outros lugares. Puxa, é um ambiente aqui totalmente diferente de trabalho. São extrínsecos porque não dependem de nós e também acabam funcionando, e aí entraria também o dinheiro, né, como estímulo ou castigo. Né? Trabalhou bem, te dou uma recompensa. Muitos bancos funcionam assim, né? Bônus, te dou bônus. Então o pessoal se mata de trabalhar para ganhar um bônus. Não ganhou bônus, cai fora.
Há empresas, vocês já devem ouvir falar, já devem ter ouvido falar, da cervejaria, por exemplo, que todo ano manda 10% embora. Então, isso é motivar na base do medo. Corta 10% os que renderam menos, nem interessa se o rendimento foi bom ou não. Corta os 10% inferior, promove os 10% superior. Então fica uma briga de foice para render. Importante é que você renda mais do que o teu colega aqui do lado. Tomara que ele se ferre. Faz me lembrar aquela piada, né, dos dois amigos que estavam fazendo um safari e apareceu um leão. E os dois começaram a correr. E um parou, tirou da mochila o tênis, enquanto corria foi tentando colocar o tênis, e o outro falou: "Você tá maluco? Você acha que com o tênis você vai correr mais do que o leão?" E o cara falou: "Eu não quero correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você, porque você se vira com o leão." Então tem empresas que são assim, motivam com esses fatores higiênicos, te dou muito bônus, te dou muito dinheiro aqui, um ambiente clean de trabalho, mas eu não quero nem saber. Se você não produziu direito, corta o teu pescoço fora. Quando são bons, esses incentivos higiênicos, extrínsecos, eles evitam a insatisfação, mas não são sustentáveis. Não sustentáveis a longo prazo. Há muita gente que fala precisamente isso: vou pegar esse tipo de emprego em que esses fatores externos são muito bons para alavancar minha carreira, depois eu caio fora. Herberg falava desses fatores higiênicos ou extrínsecos e também falava de fatores motivacionais ou intrínsecos, que cai naquele topo da pirâmide de Maslow, né? Que é coisas que estão sob o domínio do indivíduo, ou seja, quanto eu me sinto bem nesse trabalho, quanto eu gosto, quanto eu me satisfaço trabalhando com isso daqui. Satisfação com o cargo ou com a tarefa, envolve o crescimento pessoal. Poxa, estou alavancando, estou aprendendo com isso daqui, tenho um desenvolvimento pessoal. Eu lembro de uma empresa dessas de consultoria que pagavam muito mal, né? Havia um belo processo de seleção e todo mundo sabia que eles pagavam mal. Mas o que acontece? Quando a pessoa entrava lá, ela passava por quase 2 anos de treinamento. E um treinamento muito intensivo. Pagavam curso de inglês, eu lembro que era um curso de inglês caríssimo, porque era personalizado. Davam aulas de contabilidade, porque infelizmente sabiam que as faculdades não davam no nível que eles necessitavam, que pouquíssimas faculdades dariam. Então praticamente o funcionário ganhava pouco, mas ao mesmo tempo passava quase que 2 anos estudando. E eles continuavam pagando pouco depois, porque sabia que esse funcionário ia ser muito tentado a passar para outra empresa. Bom, eu lembro um colega meu que estava trabalhando, ele se vestia muito bem, ganhava pouco e estava nessa empresa. E achava interessante aquilo lá. E de fato ele foi fazer auditoria num banco e o que aconteceu? O banco o contratou. O banco o contratou porque viu que ele era muito bom. E ele efetivamente saiu de lá. Então essa empresa pagava muito pouco, mas dava essas condições motivacionais importantes, que eram intrínsecas. A pessoa se sentia valorizada pelo treinamento. Sem dúvida alguma, são mais profundos e estáveis que os motivos anteriores, que os extrínsecos, mas não são suficientes. Há algo a mais. A teoria de McGregor, que seria a terceira, psicológica, que vocês podem ver aí na tabela, né, como nós falamos, ela já parte para a divisão entre extrínsecos e intrínsecos. Só esses dois. Os extrínsecos são, como o nome já diz, que vêm de fora. São os estímulos, as compensações, também o castigo, a pressão que vem, o estímulo. Olha, se você fizer isso aqui, como às vezes nós podemos tentar educar os filhos, dizendo: se você fizer isso, o papai vai te dar uma prancha de surf. Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. São só os extrínsecos. Estão ligados, sem dúvida alguma, àquelas necessidades inferiores que falava Maslow ou as higiênicas de Herzberg. Os intrínsecos estão ligados às necessidades de aprendizagem, no nível necessidades superiores da pessoa. São, na verdade, forças potenciais, né, que não existem nos sistemas mecanicistas, digamos assim. Sem dúvida alguma, a teoria de McGregor dá um pequeno avanço, simplifica um pouco as coisas, fala extrínsecas e intrínsecas, mas não chega ao mais profundo. E por quê?
porque há outras coisas que motivam as pessoas. Há outras coisas que estão muito além do dinheiro que se ganha. Como nós definiríamos essa motivação que tem uma pessoa para ser mãe? Pérez Lopes, né, que está aí, vocês podem ver, o homem que fala da teoria antropológica em 1985, definiu como motivação transcendente. Não digo transcendental, também poderia ser, mas transcendente, no sentido de que ela nem vem de fora, ela não está dentro da pessoa, mas a transcende, sai para fora, vai em outra direção, transcende a nossa própria individualidade. De fato, se você dissesse o que motiva uma mãe a levantar às 3 da manhã para dar de mamar para a criança ou para levar a criança para ela não chorar mais? Sem dúvida alguma, alguém poderia dizer, olha, ela está fazendo isso daí para parar de ouvir o choro. É uma motivação extrínseca. Ela não aguenta aquilo lá, o sofrimento, então ela fala, bom, vou ter que suportar essa criança, não, eu vou levantar e que ela pare de chorar para que eu não sofra. Também nós podemos pensar que é uma motivação intrínseca, ela gosta de caminhar às 3 da manhã. Um pouco difícil de acreditar nesse tipo. Né? Mas a terceira é precisamente aliviar o sofrimento do filho. Né? Aliviar o sofrimento do filho. Então, o Pérez Lopes falava, existe uma motivação extrínseca que são os incentivos que nós esperamos do ambiente, ao agir, ao trabalhar, seja o que for, que é recursos econômicos, financeiros, né? Um carro, uma casa, uma promessa, um bônus. Uma motivação intrínseca, que é a que nós temos quando desenvolvemos aquele trabalho, porque gostamos daquilo lá, que experimentamos ao agir. Um aprendizado, puxa, que bom, deu certo isso daqui. Quando alguém trabalha e trabalha bem, fala, ficou bem feita essa propaganda, eu vibro com isso daqui, gostei do trabalho. Aquilo dá uma recompensa, né? E é uma coisa muito importante. Né? É duro pensar que as pessoas vão para o trabalho tristemente e voltam tristemente. Né? Parece que estão condenados a trabalhar. Não digo que a gente só vá atrás do capricho, atrás do gosto pessoal. Um trabalho bem feito vai exigir sacrifício, ou seja, que não é necessariamente gostoso trabalhar. Mas é preciso vibrar com aquilo que nós fazemos. Também por isso a motivação transcendente é algo que pode nos ajudar muitíssimo. São aqueles resultados da motivação transcendente que a nossa ação causa nos outros. Não é verdade que existem muitas profissões cuja motivação intrínseca e a motivação extrínseca é baixa, mas a transcendente é alta. Pega um professor de escola primária, vai lá longe para burro, gasta um tempão, ganha pouco, às vezes não é bem tratado, seu trabalho não é reconhecido, eu vou falar, é professor. No entanto, o bem que ele deixa naquela alma, naquela criança que depois vem agradecer, eu pelo menos lembro com carinho das minhas professoras do primário, dos professores que tive, porque se gastaram, se doaram, e com eles eu melhorei como pessoa. Então são profissões em que esses 2 primeiros níveis é baixo. Né? E às vezes não é necessariamente aumentando o salário que vai render mais. Eu não quero com isso fazer uma campanha para que os professores ganhem pouco, não tem que ganhar bem. Né? Se o professor é bom, tem mais é que ganhar bem mesmo. Né? Mas, ao mesmo tempo, se sabe que quem gosta de dar aula gosta também de transmitir esse conhecimento, de se doar, de que outras pessoas saibam mais. A verdade é que é um novo paradigma o que ele estabelece. Não é só intrínseco nem extrínseco, mas é a motivação transcendente, porque vai no mais íntimo do ser humano. E eu quero aprofundar nesse tema, por quê? Porque facilmente a gente esquece isso. E você está lidando com a tua equipe e não sabe que aquela pessoa está trabalhando desmotivada e tenta aumentar o salário, melhorar as condições, facilitar a vida da pessoa. Mas se ele tem até uma outra motivação e você não sabe daquilo, o trabalho não vai preencher tudo aquilo. Uma grande escola de negócios na Espanha, o IESE Business School, Instituto de Ensino Superior de Empresas, há uma pesquisadora que se chama Núria Chinchilla e ela fez uma espécie de indicador. Assim como existe, por exemplo, as melhores empresas para se trabalhar, se faz um ranking. Ela estava trabalhando a questão de fazer um índice de empresas familiarmente responsáveis. Ou seja, empresas que levavam em consideração que as pessoas que estão ali têm uma família, que trabalham muitas vezes pensando na sua família e que o trabalho deveria repercutir no bem da família.
Em concreto, eu sei de empresas, por exemplo, que criaram uma creche. Que melhor para uma mãe poder trabalhar e, ao mesmo tempo, dar uma escapadinha para estar lá com o filho. Agora tem o trabalho remoto. E, sem dúvida alguma, isso daí facilitou muito, na verdade, você poder trabalhar bem e ter uma flexibilidade de horário para cuidar dos filhos. Mas isso é pensar não só na pessoa, mas pensar que ela também tem uma motivação transcendente. A motivação transcendente orienta a ação da pessoa para fora dela, né? E melhora no mais profundo do seu ser. Quando alguém trabalha pelos demais, isso eleva as potencialidades. Pensar que as três motivações coexistem, hein? Não é que eu só tenho motivação transcendente. Existe até uma maneira de você fazer algumas pesquisas com os empregados para saber o que é que mais os motiva, o que é que mais os entusiasma. Para medir um pouquinho o grau disso daí, de que maneira aquilo lá está motivando a pessoa. Porque na hora do conflito de motivações, você vê qual prevalece. Sem dúvida, é preciso cuidar das três, né? Às vezes você não pode perpetuar uma situação de baixas condições de trabalho. Pode ser, no momento ali, na dificuldade. Quem trabalha em ONG, por exemplo, com certeza não trabalha pelas condições de trabalho, porque você vai fazer um trabalho na África, não precisa ir à África, aliás, né? No Brasil tem muitas necessidades dessas, você não vai poder compensá-la com muito bem-estar, vai ter que dormir em rede, vai ter que lutar para não pegar malária, mas a pessoa dá o sangue. Ali é praticamente 100% de motivação transcendente. Mas claro que a empresa, como empresa que quer ganhar dinheiro, não vai trabalhar só com isso, dessa maneira não dá. Mas a gente que só se motiva por aí. Mas também as três coisas podem coexistir, né? E a empresa tem que trabalhar por isso, sabendo que as duas primeiras, a intrínseca e a extrínseca, não sustentam longo prazo. É preciso abrir. Pensar que se eu sou líder, eu tenho que pensar no que motiva as pessoas e ajudá-las para que desenvolvam as suas motivações e trabalhem com mais empenho para que efetivamente sejam mais felizes no trabalho. Um efeito colateral disso é que você vai obter um maior rendimento das pessoas que trabalham contigo. Então nos perguntamos, por que nós trabalhamos? Vou voltar e aprofundar mais ainda na psique humana.